Olá, você que nos assiste pelo YouTube e Facebook terá agora mais meia hora de debate no Jornal da Cultura com plateia, uma iniciativa inédita no telejornalismo brasileiro e que acontece todas as quartas-feiras. Quem nos acompanha pelo Twitter, pela hashtag Jornal da Cultura, também pode interagir com os nossos comentaristas e fazer perguntas. Continuam na bancada o cientista político José Álvaro Moisés e o analista político e econômico Ricardo Senes. O tema de discussão desta quarta-feira, votado pelos internautas no Facebook, é Independência dos Poderes. Com o placar apertado por 6 votos a 5 e a palavra final da presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF decidiu que a Corte não pode afastar parlamentares sem o aval final do Congresso Nacional. Mas houve um certo desentendimento, porque a Corte entende que pode submeter aos congressistas as medidas cautelares, desde que não afete o mandato. A interferência de um poder sobre o outro foi bastante discutida nas últimas semanas. Países democráticos como o Brasil se apoiam em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Embora eles se relacionem entre si, cada um tem funções específicas. A do legislativo é elaborar leis que regulam o Estado e a conduta do cidadão e das organizações públicas e privadas, além de fiscalizar o executivo. A do executivo é governar o país e administrar os interesses públicos de acordo com as leis previstas na Constituição. E a do judiciário, garantir o cumprimento de normas e leis judiciais e constitucionais. O modelo prega a independência e a harmonia entre os poderes. Tem que ter autonomia para resolver os seus problemas internos, né? Eu não sei até que ponto um deve interferir ou não no outro e até que ponto eles têm que entrar ali em acordo para ter um consenso. Eu acho que a gente ainda não tem isso muito claro. Qual é essa interferência? De que forma que acontece essa interferência? Porém, quando um poder interfere nas questões de outro, entra em cena o Supremo Tribunal Federal. Sempre que a questão envolve a Constituição, é o STF quem tem a palavra final. Um exemplo foi o julgamento hoje de uma ação que questiona se o próprio Supremo pode aplicar medidas cautelares contra parlamentares sem o aval do Congresso. Para o relator da ação, o ministro Edson Fachin, os políticos não devem ter tratamento privilegiado e podem ser responsabilizados quando cometerem atos ilícitos. Para este jurista, algumas vezes o judiciário tem interferido em funções do executivo e do legislativo. Quando um poder começa a interferir muito no outro e exercer um poder maior, a lógica primária da democracia, que é o poder, limitar o poder, já não ocorre. Você passa a ter um imperador e não um poder de uma república. O jurista Luiz Flávio Gomes discorda do colega. Portanto, o judiciário decreta o afastamento, não precisa ouvir o Senado, nem o Senado tem poderes de rever a decisão do judiciário neste ponto. Muito bem, já vamos para a pergunta aqui dos nossos telespectadores que estão aqui no estúdio. Bom, a minha pergunta é: qual é o verdadeiro motivo do conflito entre os poderes? E até onde esse conflito colocaria em risco a República? Como é que é o seu nome? Kathleen. Vamos lá, responda para Kathleen. Não, veja bem, o motivo, aparentemente, não é uma coisa deliberada de um poder de interferir no outro. O motivo são aqueles fundamentos que estão na Constituição, que estabelece claramente o papel de cada poder e em que sentido cada um pode interferir no outro. Veja que há uma interferência que é definida pela Constituição. Por exemplo, o Legislativo tem que não apenas fazer leis, mas ele tem que também controlar a ação do Executivo. Por exemplo, como é que se dá esse controle? Tem um artigo específico da Constituição que estabelece que presidentes da República têm que prestar contas todo ano, anualmente, para o Legislativo, para o Congresso Nacional. E o Congresso tem que examinar essas contas e devolver para a sociedade qual é a avaliação do exame das contas. O Congresso brasileiro tem feito isso muito precariamente. Na verdade, não tem feito. Em alguns casos, fez tudo de uma vez, numa sessão que não tratou muito bem disso, não é? Mas eu dou esse exemplo para chamar a atenção para o seguinte: a Constituição estabelece que alguns poderes podem interferir em outros. Da mesma maneira, no caso do Judiciário, o que tem acontecido no Brasil, que tem sido chamado da judicialização
da política é que muitas vezes o legislativo deixa de tomar decisões e, digamos assim, no conflito interno de partidos e parlamentares dentro do parlamento, acabam pedindo uma decisão do Supremo. Aí o Supremo é chamado a ter que interferir em relação a uma decisão que não foi tomada pelo legislativo. Quer dizer, é preciso ter cuidado nisso, eu acho que em dois sentidos. Em primeiro lugar, a interferência não é necessariamente antidemocrática. Ela é parte da Constituição. Agora, ela não pode extrapolar limites que estão estabelecidos na lei, porque daí significaria uma ditadura de um poder ou, eventualmente, uma imposição de um poder sobre o outro. Acho que nós todos, brasileiros, estamos aprendendo muito mais sobre isso agora, por uma razão muito simples, porque agora os poderes estão, de certa maneira, num certo confronto positivo, não é? Isso vem, em grande parte, por causa da crise que nós estamos vivendo desde 2014, não é? Mas vem também pelo fato de que, num determinado momento, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal resolveu enfrentar o problema da corrupção. Então, trouxe para o primeiro plano da vida do país o fato de que tem parlamentares, quer dizer, atores do poder legislativo envolvidos em corrupção. E é o judiciário que tem que julgar. O que o judiciário vai fazer? Não vai julgar? Ele tem que julgar. E aí, essa interferência, por exemplo, é indispensável. Sênis. Olha, eu acho que tem uma questão na linha do que o Moisés... Essa ideia da separação do poder, né, na ideia mais clássica, né, de Montesquieu, etc., quando você vem para as teorias mais modernas, ele diz que o equilíbrio não é tão no sentido da divisão em si, da separação, mas é de um equilíbrio dinâmico entre os poderes. Então, o Moisés deu um caso curioso. Você tem funções dentro dos poderes que parecem que são funções de outro. Por exemplo, as CPIs dentro do Poder Legislativo. Ele é um poder de investigação e, às vezes, até de julgamento, com relação que deveria ser um poder natural da área jurídica. Mas você faz dentro do parlamento. A medida provisória, que é como se fosse um poder de legislação pelo meio do executivo, ou seja, pelo executivo, parece que você está roubando funções do legislativo. Na verdade, esses poderes eles têm vários pontos de contato e esse equilíbrio é muito dinâmico. Eu também concordo com o Moisés no sentido de que o que nós estamos vendo no Brasil é um exercício entre esses poderes bastante, acho que legítimo. A resiliência institucional do Brasil me parece que é notória, ou seja, está mostrando um vigor. Nenhum poder está sucumbindo ao outro, eles estão realmente buscando limitar o outro num processo de crise política muito forte, de legitimidade, mas as instituições em si estão funcionando. Então, me parece que nós estamos vendo, de uma maneira, o que se espera das instituições é conseguir processar toda essa tensão da sociedade, e eles estão fazendo isso, acho que de maneira bastante razoável. Essa decisão de hoje causou dúvida, né? Vai haver um debate aí ao longo da semana em relação a essa decisão do Congresso, né? Do Supremo, aliás, o Supremo pode decidir afastar um parlamentar, ou esse parlamentar precisa da aprovação do Congresso Nacional. Ficou meio dúvida dessa decisão, né, Moisés? E aí você abre um vácuo, né? O mesmo vácuo que você fala que existe do parlamento. O parlamento muitas vezes não age, aí o Supremo é que tem que tomar a decisão pelo parlamento, pelo menos temporária, ocorreu hoje também no Supremo, né? A decisão do Supremo, se eu entendi bem, porque a decisão foi muito recente agora, faz poucos minutos atrás, né? Mas a decisão é surpreendente, num certo sentido, porque o que o plenário do Supremo disse? Que o judiciário não pode tomar medidas sem consultar medidas, por exemplo, que afetam o mandato. Ao afastamento, o mandato. O mandato do parlamentar, porque o mandato do parlamentar, a origem, a legitimidade dele é o voto popular. Exato. Nós podemos não gostar dos parlamentares atuais, muitas das pessoas não gostam, mas fomos nós que elegemos. Então, essa é a legitimidade. O que o Supremo está dizendo é o seguinte: não pode mexer no mandato sem que, de acordo com a Constituição, o Senado ou a Câmara dos Deputados seja ouvida. Só que tem uma confusão. Que eu acho que foi cautelares feita, pode. Não é? Que eu acho que foi feita por uma decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, se eu entendi bem a decisão, que é o fato de que medidas cautelares pode. Medidas cautelares estão previstas no Código de Processo Penal. É o artigo, se não me engano, 139 que prevê que, entre outras coisas, por exemplo, permitiria que o Supremo tomasse a decisão de que um parlamentar tenha que ficar
recolhido à noite na sua casa e, eventualmente, não possa ter contato com outras pessoas que estejam envolvidas em denúncias na qual ele está envolvido. Muitas vezes podem ser parlamentares. Então, como é que um parlamentar pode ficar em casa sem se relacionar com outros parlamentares, mas, ao mesmo tempo, ter garantido o cumprimento do seu mandato? Tem uma contradição aí. Pode ser que a gente não tenha entendido direito, que a informação ficou meio truncada, não é? Eles demoraram para dar a informação, não está inteiramente claro. Mas eu acho que deu uma confusão que, em grande parte, vai ter que ser esclarecida agora nos próximos dias. Sob pena de, no dia 17, o Senado já tinha marcado isso, o Senado eventualmente tomar uma decisão que contraria o Supremo Tribunal Federal. Aí sim nós poderíamos ter uma pequena crise de instituições. Vamos a mais uma pergunta da nossa plateia, mas antes só o registro aqui, para você que participa aqui pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. O Yuri Rodrigues: os poderes devem ser independentes apenas na medida em que isto viabiliza a justiça. Vamos à pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu sou Vitalina Câmara e eu estudo jornalismo nas Faculdades Integradas Rio Branco. E eu gostaria de perguntar para o Ricardo e também para o Moisés o seguinte: eu tenho sempre ouvido que na Constituição reza que os poderes eles têm que agir com harmonia, não com autonomia. Então, como que ficamos diante dessa situação? Eles são, Vitalina, princípios que você tem que combinar. A harmonia é a ideia de que eles têm que trabalhar de uma maneira a se organizar de maneira harmônica, mas isso não tira o princípio da separação e autonomia dos poderes. Mesmo porque os poderes, e essa eu acho que é a engenharia inteligente que foi criada pelos federalistas, etc., eles, propositalmente, a legitimidade desses poderes são distintas, são de bases distintas. A legitimidade do poder legislativo, ele vem pela eleição, no caso brasileiro, proporcional, por Estado, numa certa proporção da representação dos Estados no parlamento. A legitimidade do presidente, ele vem pelo voto direto, que você não divide pelos Estados, e é o voto majoritário. 50% mais um leva. Então, a representação parlamentar, ela é muito mais diversificada por definição. O do poder executivo, ela é majoritária. E o judiciário, no caso brasileiro, ele não é nenhuma das outras duas, ele não é votado. Então, quando você monta três poderes com funções distintas, com bases de legitimidade distinta, qual que é a ideia? É que eles façam um peso e contrapeso entre si. A ideia de que já foi mencionado, a única forma de você segurar um poder, você restringir um poder, é com outro poder. Então, a ideia de que você tem que dividir para permitir o equilíbrio é fundamental. Mas não é dividir e confrontar, é dividir de maneira harmônica. Como é que é essa harmonia? É dando funções diferentes a cada uma delas. Então, assim, tem uma engenharia por trás disso que não pressupõe a ideia da inexistência do conflito. É que o conflito ele vai ser gerido com base nesses critérios. Moisés. Não, uma coisa importante dessa pergunta que foi feita, muito importante da sua pergunta, é que quando você diz a Constituição fala em harmonia, mas ao mesmo tempo tem o problema da autonomia, esse equilíbrio a que o Ricardo fez referência, aliás com razão, que é uma coisa importante, esse equilíbrio depende dos atores políticos. Aqui entra uma questão muito importante, que é o seguinte: a democracia, ela funciona bem com as suas instituições funcionando para aquilo que elas existem, para o que elas foram criadas. Mas elas dependem das lideranças. E esse é um problema de qualidade das lideranças que nós precisamos, cada vez mais no Brasil, perseguir, ir atrás, buscar nomes novos para entrarem na política, pessoas com formação, com preparação, não é? Para poder, eventualmente, sendo um juiz, ou sendo o presidente da Câmara, ou sendo o presidente da República, tomar essas decisões que implicam em harmonia, por um lado, e assegurar a autonomia. Porque a autonomia também é importante. Veja bem, que se o Legislativo tem o papel de fiscalizar as contas do presidente, se ele não tiver autonomia, se o Legislativo for dominado pelo presidente, na hora de examinar as contas, o Legislativo acaba aceitando qualquer coisa e não devolve para a sociedade um exame crítico de como o governo gastou o seu dinheiro. Veja que eu estou falando de uma coisa que a Constituição diz que tem que acontecer todo ano, e eu tenho mais de 60 anos, como eu já disse hoje, não é? Eu nunca vi acontecer isso, a não ser agora,
agora, quando o Congresso Nacional, alguns anos atrás, examinou todas as contas no mesmo dia do governo Fernando Henrique, do governo Lula, e deixou para depois de 2002 o exame das contas da presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, o parlamento não fez este papel, que é de examinar as contas, ter um julgamento a respeito e devolver para a sociedade, para que a sociedade faça também o seu julgamento. Agora, isso depende de líderes. Nós precisamos escolher melhor os líderes políticos, deputados, governadores, prefeitos e, evidentemente, presidente. Não podemos escolher qualquer pessoa que se apresenta como salvador da pátria. Nós precisamos de alguém que, de alguma maneira, assuma a responsabilidade do seu papel. Responsabilidade é um elemento muito importante no funcionamento da democracia. Para ter esse equilíbrio de que o Ricardo falava e que você também mencionou na sua pergunta, supõe que as pessoas exerçam essa responsabilidade. De alguma maneira, percebem que elas estão a favor, elas estão servindo o público, elas estão a serviço da sociedade e não apenas se beneficiando, não é? Essa mudança nós precisamos fazer. Ok, tem mais uma pergunta? Boa noite, eu sou Bruno Solano, estudante de jornalismo. A minha pergunta também é sobre a Constituição. A Constituição, eu tenho a impressão de que ela é muito complicada e que ela não é ensinada corretamente. Ela dá muitas brechas para pessoas que cometem crimes terem liberdade e, como o senhor disse, também abre brecha para que os poderes interfiram entre si. Não está na hora de, talvez, mudar um pouco a Constituição para adaptá-la mais à sociedade, à realidade da sociedade de hoje? Essa é uma pergunta interessante. É uma pergunta muito interessante, porque, veja, num certo sentido, a Constituição brasileira está sendo mudada permanentemente. Ela já teve, desde 1988, este ano aqui nós estamos celebrando 29 anos da Constituição de 88. Ela já teve mais de 99 emendas. Eu vi um colega meu da área de ciência política dizendo que você tem uma emenda a cada 3 anos. O que significa que, num certo sentido, não é, a Constituição já não é mais a mesma aquela que foi aprovada. Agora, na sua pergunta tem uma questão implícita muito importante. Nós estamos enfrentando uma série de consequências, efeitos da crise política, da crise econômica, da crise de valores, da crise ética. Nós estamos enfrentando isso no Brasil, nesse momento, de uma maneira muito aguda. Para alguns juristas, talvez esteja chegando a hora de nós termos que elaborar uma nova Constituição. Eu não tenho inteira clareza, eu devo ser muito sincero sobre isso, eu não tenho uma inteira clareza sobre isso, mas eu ouço essas propostas que alguns juristas fazem, inclusive um colega nosso aqui que é comentarista do Jornal da Cultura, o Modesto Carvalhosa, não é? Que estão propondo, chegou a hora talvez do Brasil, de alguma maneira, adotar uma outra Constituição que de alguma maneira responda melhor às crises que nós estamos vivendo. Uma das crises mais importantes é do sistema político no que diz respeito à representação. A função de representação da política para a sociedade é muito importante. Se nós, eleitores, não nos sentimos representados, incluídos no sistema, há um certo distanciamento da democracia, do regime, da república. Isso não é bom para o funcionamento. Então, talvez nós estejamos chegando no momento que será necessário rever a Constituição. Como nós vamos fazer, ainda não está claro. Vamos rever a Constituição, Ceni? Você acha que é um momento nesse caso, eu também correto? Tendo a concordar muito com o Moisés, mas nesse caso eu discordo. Eu acho que não se trata de reescrever a Constituição brasileira. Eu acho que é uma Constituição relativamente nova, 30 anos para um país de 210 milhões de habitantes, com essa dimensão continental que a gente tem. É um processo de aprendizado e amadurecimento. Eu acho que a gente acertou muitas coisas na nossa Constituição. A nossa Constituição tem fundamentos que afirmaram que o Brasil é plenamente uma república representativa, democrática, liberal, defensora dos direitos humanos, dos direitos individuais, montou instituições complexas nesse período, várias delas ganharam uma autonomia e uma qualidade ao longo do período fantástico. Montamos órgãos de controle que estão, nos últimos anos, ganhando uma autonomia. O Ministério Público, que foi criado em 88, com esse formato que existe hoje, demorou 20 anos para começar a mostrar o que é uma função de um Ministério Público independente. O próprio Poder Judiciário, essa autonomia que ele está ganhando com relação ao Poder Executivo e Legislativo, é um aprendizado que vem se acumulando. Mesma coisa da Polícia Federal. Ou seja, a gente montou muita coisa. Os sistemas de informação que a gente tem hoje no governo, tem muita coisa positiva sendo montada. Se a gente pensar
que é necessário redesenhar, parar tudo e redesenhar, nós vamos cair no mesmo problema que a gente teve em 88. Quem vai ser a Constituição? Quem vai ser a Assembleia Constituinte para montar? Vai ser esse parlamento? Nós vamos eleger outro parlamento? Aí espera mais quanto tempo para decidir? Não se trata disso. Eu acho que tem alguns elementos que são claramente necessários serem reformados. E alguns são infraconstitucionais. Não precisa mexer na Constituição. É possível você fazer ajuste com leis. Basta ter um certo consenso. Então, assim, eu acho que colocar a culpa na Constituição, nesse momento, é tentar ir longe demais num processo de amadurecimento da democracia, que, no meu modo de ver, nós estamos mais acertando do que errando. Moisés. É muito bom que entre nós haja eventualmente divergência, porque as coisas ficam mais claras. Não é? Isso é parte da democracia. Eu não acho que se trata de colocar a culpa na Constituição. Mas veja, Ricardo, é preciso levar em conta o seguinte, na prática, já não é mais a mesma Constituição. 99, ou na verdade é mais que 99, 100 emendas. É um excesso de... Foi necessário, portanto, que mudasse tanta coisa para, de alguma maneira, a Constituição responder isso que você chamou a atenção, que é positivo, a garantia dos direitos. Agora, eu acho que esses colegas nossos, juristas, que estão propondo, eventualmente, uma revisão, não estão querendo que, com isso, as cláusulas pétreas dos direitos sejam postergadas. Não é? A perspectiva da liberdade, a perspectiva de garantias fundamentais. Não se trata disso, mas de ajustar algumas coisas que nem sempre estão funcionando bem. Eu vou dar um único exemplo. A Constituição obriga certos direitos que muitas vezes o Poder Judiciário manda prefeituras cumprirem quando as prefeituras não têm dinheiro para cumprir. Cria-se uma contradição, cria-se um problema que, digamos, alguém tem que resolver isso. Porque se você pede alguma coisa que a prefeitura não pode, por exemplo, remédios ou eventualmente creche para toda a população, quer dizer, é claro que o direito é fundamental, mas simplesmente a justiça exigir, quando as prefeituras... Vejam que uma coisa importante nessa consideração é que mais de 70% dos municípios brasileiros não têm renda própria, a não ser o que vem do governo federal, as transferências que são feitas por conta da lei. Então, isso cria um problema que tem que ser resolvido. Quer dizer, nós talvez tenhamos colocado peso demais na Constituição, o que faz com que, em alguns casos, ela não possa funcionar como estava previsto. Ora, é preciso rever isso, não tem nada de mal rever alguma coisa que nós mesmos fizemos, não é? Muito bem, você está assistindo o Jornal da Cultura com plateia aí pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube e Facebook, e pode participar pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Registro aqui das pessoas que nos acompanham, que mandam mensagens pelo Twitter. Martim Victor Brown. Os freios e contrapesos estão sendo usados para o bem da população? Essa é uma pergunta, hein, Cênis? Daniele Soares, a decisão do STF tem um fim de assegurar o bom andamento do processo contra o senador. Os parlamentares só não querem entender. Daniele Soares, novamente, aqui o problema é que a Constituição é alterada para beneficiar apenas quem está por trás da elaboração das emendas dela. Está funcionando bem o pesos e contrapesos, Cênis? William, para o bem da população? Eu acho que sim. Eu acho que esse é um dos aspectos do nosso sistema político que está funcionando bem. Tem muita zona cinzenta, como nós estamos vendo, e tem até essa divisão, por exemplo, que a gente viu hoje do julgamento no STF, eu vejo com uma certa preocupação, porque ele indica que você não tem uma jurisprudência sendo criada com uma maioria sólida de interpretação dessas áreas cinzentas. Então, eu preferiria, obviamente, que o Supremo estivesse trabalhando de maneira muito mais coesa e pensando de maneira mais estratégica do que essas divisões que a gente está vendo. Então, tem problema aí, sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, William, eu acho que os freios e contrapesos, pelo menos no nível federal, o que não é verdade no nível estadual, que aí você tem problema de cooptação integral do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo, mas aí é um outro caso, você tem um chamado hiperpresidencialismo no âmbito estadual, mas no nível federal, William, me parece que estão funcionando razoavelmente bem, sim. Vamos à pergunta da plateia. Olá, boa noite aos internautas. Meu nome é Deise Dantas, sou estudante de jornalismo e a minha pergunta é para o Moisés, mas o Ricardo também pode responder. Eu não me recordo qual foi o veículo que eu li, uma reportagem sua falando sobre a inserção do parlamento aqui no Brasil, onde você disse que seria uma saída dentro desse cenário político que vivemos. Qual seria, por que dessa implantação do parlamento e o que está faltando dentro dessa conjectura política que o parlamento poderia sanar?
parlamentarismo. Né? Eu fiz referência em algumas entrevistas, inclusive acho que aqui mesmo no Jornal da Cultura, em defesa do sistema parlamentarista. Eu tenho uma interpretação do que está acontecendo no Brasil nesses últimos anos, com a crise que vem de 2014 para cá. Eu tenho uma interpretação que nós fomos sendo conduzidos para uma situação que eu chamo da necessidade de uma refundação do sistema político. O que quer dizer essa refundação? Significa enfrentar os pontos de estrangulamento e, de alguma maneira, oferecer uma saída. Então, em relação ao sistema parlamentarista, a primeira ideia que me ocorre sobre isso é o seguinte: nós não podemos ter um sistema em que você sistematicamente tem uma enorme dificuldade com os mandatários mais importantes. Veja, Getúlio se suicidou, João Goulart foi deposto, Jânio Quadros renunciou, o presidente Collor sofreu impeachment, o presidente Dilma sofreu impeachment, e o presidente atual está respondendo a 2 processos, 2 denúncias contra ele. Então, eu penso que quando nós olhamos o presidencialismo, não é? Eu estou fazendo referência ao Ricardo porque nós somos cientistas políticos e, por profissão, temos que ficar olhando comparativamente. Quando nós olhamos para o presidencialismo, eu acho que não é normal que você tenha um sistema de governo que provoca tanto trauma. Quer dizer, o funcionamento do sistema de governo tem que ser uma coisa que facilita para a sociedade, que cria condições das pessoas poderem, de uma maneira livre, procurar aquilo que é melhor para a sua vida, melhor qualidade, e não só qualidade no sentido do consumo, mas no sentido de encontrar a felicidade. A felicidade das pessoas está em grande parte também, não só, mas também condicionada por um meio ambiente político e social que permite que as pessoas se realizem bem. Então, deste ponto de vista, eu acho que o parlamentarismo tem vantagens em relação ao presidencialismo, e o principal deles é que permite, quando você tem um problema no governo, ao invés de você ter que fazer um impeachment, você tem o sistema de retirar a confiança do primeiro-ministro e trocar de governo rapidamente. Tanto no caso Collor como no caso Dilma, e agora no caso do presidente Michel Temer, nós teríamos trocado de presidente com uma imensa facilidade, sem ter um enorme trauma que paralisa o país, que retira esforço e energia da área econômica. Então, desse ponto de vista, a comparação com outros países que têm regime parlamentarista, eu acho que é positiva. Agora, eu não acho que nós deveríamos jogar a criança com a água do banho. O que eu quero dizer com isso? Talvez o melhor sistema seja aquele que existe na França e em Portugal, em que você tem um presidente que é chefe de Estado, que, portanto, coordena as Forças Armadas e a política externa, não é? Um chefe de Estado eleito pela população. E, com base nos partidos que ganham maioria no parlamento, a eleição de um primeiro-ministro que é o chefe de governo. Essa separação, chefe de Estado, chefe de governo, é uma coisa que ajuda, num certo sentido, a enfrentar as crises. Não é? Por exemplo, o governo tem que governar, portanto, a governabilidade diz respeito ao governo. Agora, a manutenção da estabilidade do Estado, para que não haja, digamos, tropeços cada vez que você tem que mudar de governo, com impeachment e todo esse trauma que nós tivemos no caso da ex-presidente Dilma e no caso do ex-presidente Fernando Collor, não é? Com um presidente que é eleito como chefe de Estado e que não está submetido a essa situação, é muito mais fácil de você manter a estabilidade. Então, algumas das minhas entrevistas foi chamar a atenção para esta possibilidade e para abrir o debate, não é? É claro que isso é uma das coisas, por exemplo, que diz respeito à mudança da Constituição. Pode ser que seja útil para nós, depois de quase 30 anos de democracia, de presidencialismo de coalizão, que com o tempo virou presidencialismo de cooptação, em que pequenos partidos, que na verdade não têm grande representação, são cooptados para dar apoio para o presidente. Talvez depois desses 30 anos a gente possa fazer uma avaliação crítica e dizer, bom, vamos experimentar o parlamentarismo. Só mais a última pergunta. Boa noite, meu nome é Laís Bargieri. E minha pergunta se existe por trás desses conflitos, algum jogo de vaidade ou ego? Sênis, vamos lá. Você tem 1 minuto para responder isso, Sênis. 1 minuto. Olha, sempre existe. No ser humano existe, como a gente viu, inclusive, na teoria que econômica começa a incorporar essas ideias.
O sistema político, e o Moisés introduziu isso, ele tem as instituições, as regras do jogo e tem as pessoas, as lideranças. E o sistema ele funciona na combinação dessas duas variáveis. Não basta você só ter regras se você não tiver boas lideranças. Não adianta ter boas lideranças que operam num vácuo do ponto de vista institucional. Então, assim, é normal que ocorra a questão da vaidade, a questão de uma certa ideia de que alguns das lideranças, às vezes, têm ciúme, raiva, qualquer coisa assim. Agora, o que não pode é prevalecer no dinâmica política esse tipo de dimensão. Então, você imaginar que um sujeito do Supremo, um ministro do Supremo, vai tomar uma decisão por conta de estar opondo algum... Pessoas, um novo olhar.